E acabou há pouco lá em Mauá o último jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina de 2026. Mauá recebeu São Paulo e perdeu por 3-0, vitória das soberanas do Tricolor, que se credencia para enfrentar o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nós vamos trazer para vocês o histórico dessa partida e nossa análise e opinião de Mauauense 0, São Paulo 3. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do futebol feminino e o destaque é esse jogo válido pela terceira rodada da Copa do Brasil Feminina. O Mauauense recebeu São Paulo lá em Mauá e perdeu por 3-0. Soberanas estão classificadas para as oitavas de final. Mas antes de trazer as informações, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que o conteúdo será show de bola, não é mesmo? Por isso já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar e se vale a pena você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e claro, se ainda não se inscreveu, peço que dê essa moral, se inscreva no nosso canal e ajuda a gente a bater a nossa meta. Beleza, gente? Conto com vocês. Pois bem, galera, o São Paulo derrotou o Mauauense por 3-0 no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina de 2026. Os gols foram marcados por Tayla, a Carol Gil e a Aline no segundo tempo. Pois bem, com esse resultado, o São Paulo avança às oitavas de final e enfrentará o Vasco na terça-feira, dia 21 de julho. Exatamente, São Paulo agora enfrenta o Vasco nas oitavas de final. Mas como é que as duas equipes entraram em campo para este duelo? Vamos começar com as soberanas do Tricolor Paulista, que no caso aqui são as visitantes. O São Paulo foi com a Carlinha, Bruna Caldeirão, Tayla, Carol Gil e a Bia Menezes, Robinha, Aline, Carla Alves e Crivellari. No ataque, Isa e a Serrana é o time escalado pelo técnico Thiago Viana para enfrentar o Mauauense do técnico Marcos Mancha. Ele foi com a Stephanie Bianca, lembra da Stephanie? Ex-São Paulo, hein? Ana Clara, Maiara, Keké e Yasmin Gabriele, Larissa, Júlia, Nenê e a Larissa Rocha. E no ataque, a Gabriela Soares, outra ex-São Paulo, e também a Isabelle Santos. Foi a equipe escolhida pelo técnico Marcos Mancha para enfrentar o São Paulo nessa partida lá em Mauá. Pois bem, como é que foi o primeiro tempo? Olha só, galera, o São Paulo teve o maior poder ofensivo em grande parte do primeiro tempo. O Tricolor Paulista buscou chegar ao ataque principalmente por meio de cruzamentos na área, mas a maioria das finalizações foi defendida pela boa e incrível goleira Stephanie Bianca. Aos 37 minutos, o São Paulo teve um pênalti a seu favor e a Tayla abriu o placar da partida. Com dificuldade para sair do campo de defesa, o Mauauense criou sua melhor oportunidade aos 39 minutos da primeira etapa, quando Júlia cabeceou por cima do gol após um levantamento em cobrança de bola parada. E assim foi esse primeiro tempo, o São Paulo vencendo por 1-0 com gol de pênalti da Tayla. E a segunda etapa, olha só, após o intervalo, o Mauauense tentou levar perigo em um rápido contra-ataque com a Gabi Soares, que roubou a bola no meio-campo
mas finalizou para fora. Na sequência, o São Paulo manteve a mesma intensidade ofensiva apresentada no primeiro tempo. Aos 19 minutos, Carol Gil marcou o segundo gol do jogo ao aproveitar uma falha da defesa adversária e empurrar a bola para o fundo das redes. Aos 40 minutos da etapa final, Aline anotou seu segundo jogo após receber passe de Camilinha em um contra-ataque das soberanas do Tricolor Paulista, e assim termina o jogo de Mauauense 0, São Paulo 3. Pois bem, gente, e os compromissos das equipes? Olha só, o São Paulo está nas oitavas de final da Copa do Brasil e vai enfrentar o Vasco. O duelo está marcado para ocorrer no dia 21 de julho, exatamente, gente, às 21h45, daqui 16 dias, com local a ser definido pela Confederação Brasileira de Futebol. No outro lado, o Mauauense se despede da competição e assim você fica sabendo tudo sobre essas partidas. Amanhã nós vamos trazer aqui o nosso boletim informativo para trazer tudo que aconteceu nesse final de semana no futebol brasileiro e já dar a agenda do próximo final de semana e já conferir os confrontos da Copa do Brasil Feminina às suas oitavas de final. Pois bem, meus amigos, um primeiro tempo onde o São Paulo foi melhor, certo? O que faltou no São Paulo foi a armação melhor das jogadas. Parece que o time estava despreparado fisicamente. Isso sempre ocorre quando tem uma pausa. O São Paulo nunca volta bem. É incrível como isso acontece. Fisicamente e tecnicamente, o time mostrou que está fora de forma. Ainda bem que tivemos esse jogo aí para assim acordar aí as jogadoras e o técnico Thiago Viana ver o que pode fazer. O primeiro tempo São Paulo foi melhor, mas errou tudo que tentou, né? Chutava para fora, né? A boa goleira Stephanie defendia, certo? Principalmente uma cabeçada da Crivellari, mas o time não produziu o suficiente para vencer e teve a sorte aí de uma penalidade no primeiro tempo, onde a Thalia marcou e assim fez 1-0 no primeiro tempo e assim terminou o jogo. O Mauauense até ainda tentou no finalzinho do jogo, mas o que via era o São Paulo totalmente dominante nesse primeiro tempo. São Paulo, se tivesse mais preparado psicologicamente e, claro, tecnicamente, o São Paulo já tinha saído desse primeiro tempo com a goleada. E aí na segunda etapa, a mesma situação. Até pensei que o Mauauense talvez ia tentar alguma coisa, até ainda ensaiou, né, uma mudança de postura no campo, mas o São Paulo voltou a dominar o jogo de novo e assim primeiro veio o gol da Carol Gil, uma sobra de bola, e aí depois de um cruzamento maravilhoso da Camilinha, a Aline estava lá para conferir e fazer assim 3-0. E quase teve um gol aí da Vicky Amaral, que entrou no segundo tempo e voltou, e entrou bem, hein? Ela perdeu um gol cara a cara com a goleira, senão seria 4-0, mas a Vicky Amaral, gostei da postura, voltou muito bem e assim é um bom reforço para as soberanas aí nesse segundo semestre da temporada do Brasileirão Feminino e Copa do Brasil, e também o Paulista, um ótimo reforço à volta da Vicky Amaral, certo? E perdeu o gol, mas foi bem. O São Paulo não correu nenhum perigo, o Mauauense não deixou o São Paulo sofrer, né? O São Paulo não teve problema, a Carlinha mal se apresentou em campo, mas o jogo poderia ser mais se o São Paulo estivesse mais preparado, certo? Principalmente fisicamente, que o time mostrou que estava realmente fora de forma. Agora é esperar as oitavas de final, já daqui a 15, 16 dias, o São Paulo enfrenta o Vasco lá no Rio de Janeiro pelas oitavas de final e assim já tem que preparar esse time e corrigir os erros que aconteceu nessa partida. Então tá aí, meus amigos, minhas amigas, a nossa análise e opinião desse jogo pela terceira fase, no último jogo da terceira fase. Nós já falamos para vocês por que esse jogo foi atrasado, né? Não vamos falar de novo, certo? Amanhã a gente volta com o nosso boletim informativo para trazer para vocês as informações do final de semana. Então, tá aí. Então, a nossa análise e opinião de Mauauense 0, São Paulo 3.
tá certo? Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.